Ontem me chamou muito a atenção as imagens que foram divulgadas. Acompanhei com muita atenção os telejornais. E uma que, desde ontem, continua na minha memória, vereador Renato Antunes, é de um homem, na idade, talvez, do presidente Chico Kiko, chorando diante das câmeras, em tratamento de hemodiálise, preocupado com o dia seguinte, porque no dia seguinte ele poderia morrer em decorrência da falta de insumos para a continuação do seu tratamento. Um homem no hospital. Essa cena é uma cena devastadora, que demonstra o elemento humano sendo colocado ali, a vida sendo colocada no seu momento de maior tensão. Alguém entre a vida e a morte em decorrência da paralisação que, conforme eu disse, chegou ao 9º dia consecutivo. Outra imagem que me chamou muita atenção foi de um pequeno produtor rural. É preciso que a gente aqui, inclusive, de acordo com os números divulgados recentemente, 64 milhões de aves já morreram. Suínos, milhões de suínos estão morrendo, causando um verdadeiro risco, inclusive ambiental, risco econômico. Mas o que me chamou a atenção, vereador Almir Fernando, foi o drama de um pai de família vendo os seus pintos morrendo, e ele sabendo que a morte dos seus pintos, por falta de ração, significaria dificuldade para sustentar a sua família no dia seguinte. As imagens que se seguem e os relatos que se seguem são de pessoas que não conseguem sequer cozinhar em casa por falta de um botijão de gás. A falta do abastecimento básico da população tem levado ao sofrimento da população, e eu repito aqui, pelo 9º dia consecutivo. Eu estou começando pelo fim, o fim do sofrimento. Quando a gente volta ao início da greve, é interessante até observarmos que a greve foi amplamente apoiada no seu início. A população, inclusive, deu suporte aos caminhoneiros ante a reivindicação justa, contrária à alta carga tributária e à instabilidade de reajuste de preços em decorrência de aumentos constantes a cada dia, fazendo com que o caminhoneiro tivesse dificuldade de planejar o seu mês em decorrência de aumentos praticamente diários do combustível. A população apoiou porque ela se encontrou nas demandas dos caminhoneiros, vereadora Ana Lúcia. Esse apoio é o que os americanos, inclusive, denominam de common ground. O common ground significa a nossa base comum. A base comum de todo brasileiro é de que ninguém aguenta mais ser usurpado, ter o seu dinheiro do seu trabalho entregue ao Estado, ao gigantismo de um Estado que não consegue cumprir com as suas obrigações. A população se revoltou contra a cobrança absurda de carga de PIS, COFINS, ICMS. Percebam que o preço do diesel, ele é um preço que comporta aí vários subsídios, aliás, vários tributos que são cobrados e na perspectiva federativa dos estados e também da União. Então, o brasileiro se viu naquela luta dos caminhoneiros contra um Estado perdulário, um Estado irresponsável, um Estado que
inclusive não apenas não entrega o que deveria em termos de bem-estar social, em termos de seguridade social, em termos de educação, mas é um Estado governado por pessoas sem a menor credibilidade. É um Estado sem governo. Não existe governo no Brasil. O que nós estamos observando é a ausência do governo. É algo que nos chama a atenção, e dando prosseguimento à origem, é preciso que a gente lembre aqui que a origem, ela basicamente está no gigantismo do Estado, mas também a gente não pode esquecer do petrolão, da cleptocracia que aniquilou a Petrobras. A Petrobras, ela em balanço próprio, ela estima perdas com pagamento de propina na casa de 6 bilhões de dólares. Ela própria, por consultoria internacional, balanço de consultoria internacional. Da Petrobras, a nossa principal empresa estatal quebrada, assumida por este governo Temer, houve a decisão de colocar alguém capaz de recuperá-la. A empresa começa a ganhar a dimensão, recuperar a sua trajetória, começa a acumular lucros, mas sendo que com a mudança de regras no que se refere à política de preços dos combustíveis. Todas as vezes que houvesse um aumento internacional de combustível, a empresa deveria ter também o acompanhamento do reajuste. O fato é que essa empresa quebrou, estabelece-se um novo regime de preços, mas agora, com a crise, a pressão é para que o governo ceda, o governo cede, 46 centavos, reduz-se 46 centavos o preço do litro do diesel, o preço ele é contido por 60 dias, mas a greve não se encerra. As principais demandas da categoria foram atingidas. Mas hoje, nono dia, ainda há bloqueio. Ainda há bloqueio violento. O caminhoneiro passa e ele tem que mostrar para alguém que não é o Estado para onde ele vai e qual é a carga que ele leva. Isso é inconcebível. Isto é papel do Estado. Ninguém pode parar um caminhoneiro para saber para onde ele vai e qual é a carga que ele leva. Inclusive, levando esse sofrimento à população que nós acompanhamos. Essa é a grande responsabilidade. Sendo que, por trás, hoje, aí afirma-se que tem pessoas que são pessoas que militam em áreas da política que não são as democráticas, buscando objetivos pela violência, a derrubada, talvez até mesmo, do sistema democrático e colocação de um outro governo no lugar, o que são chamados agora como intervencionistas, uma coisa absolutamente sem sentido. Nós estamos sofrendo em decorrência de um gigantismo do Estado, sofrendo em decorrência da corrupção desvairada e, no pior momento, um momento de recuperação da nossa economia. Nós estávamos com 14 milhões de desempregados, começamos a gerar empregos para 12 milhões, recuperamos mais de 1,5 milhão de empregos e agora com esta crise, mais desemprego será gerado, produzindo mais sofrimento e derrubando a expectativa de crescimento do PIB deste ano. Tenho certeza que todos nós, inclusive do ponto de vista da advocacia, estamos juntos também nesse propósito de evitarmos que a insanidade ela contamine segmentos da população que pensam que podem resolver a situação de gravidade, de desgoverno que nós encontramos com uma solução autoritária. Senhor presidente, para concluir, eu agradeço o tempo que foi me concedido, inclusive pelo vereador Ivan Moraes, afirmando que é preciso que, neste momento, a situação de tranquilidade ela seja restaurada e que as estradas sejam liberadas. Não podemos permitir que a economia do país ela seja destroçada, que vidas humanas sejam perdidas por conta da irresponsabilidade daqueles que agem impunemente
inclusive sob o olhar do Estado. Isto é o que é mais desmoralizante. A polícia, o Ministério Público, as instituições não podem permitir a desmoralização das instituições públicas, inclusive quando a nossa economia popular, a nossa ordem constitucional e a vida de tanta gente está em jogo. Muito obrigado, senhor presidente.